gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cleides do blog Doses de Poesia e o vídeo de hoje foi uma pergunta que alguém me fez, tá? E eu falei assim, nossa, esse é um tema muito bom para um vídeo, vou utilizá-lo. Algumas pessoas me perguntaram, porque tanto aqui no canal quanto na vida real, se alguém me pergunta, eu falo muito que a engenharia elétrica é uma das mais promissoras do mundo. E aí veio o questionamento, se eu falo que a engenharia elétrica é uma das mais promissoras do mundo, do Brasil, por que eu não estou efetivamente trabalhando na área de engenharia elétrica? Então veio muito esse questionamento e eu vim aqui explicar um pouquinho para vocês sobre o mercado, explicar sobre a minha própria vida. Se você não me conhece, se você chegou no canal por agora, a minha rotina hoje é uma rotina de 2 empregos e também estudo para concurso. Nesses 2 empregos, um que eu tô é desde a época da faculdade de engenharia, que na época que eu fazia faculdade de engenharia, eu fazia faculdade também de marketing, e eu consegui esse emprego justamente por conta da faculdade de marketing. E eu acabei não finalizando, eu vi que não era aquilo que o mercado estava procurando naquele momento, tranquei e acabei não voltando mais. Então eu entrei nesse emprego como estagiária de marketing, aí depois eu fui efetivada só que em uma outra área. Aí no ano passado eu virei supervisora e também no ano passado, a diferença é porque eu virei supervisora em junho e em outubro eu virei gerente de um outro setor, não no setor que eu estava anteriormente. Então, hoje, dentro desse trabalho em si, eu já estou bem consolidada, bem reconhecida, com um salário legal até, porque esse trabalho não necessariamente precisa de ensino superior, mas se eu estivesse trabalhando na área de engenharia, eu estaria ganhando bem mais. E à noite eu sou professora do estado de nível técnico. Então hoje eu dou aula no curso de eletrotécnica e eletrônica, mas eu vou pegar esse ano também energias renováveis, técnica em energias renováveis, e eu já fui professora já ia falar engenharia, de técnica e segurança do trabalho. Então eu sou professora acho que desde 2023, porque eu me formei em engenharia em 2022, a gente vai para 2026, gente. Esse ano completa 4 anos que eu me formei em engenharia, e, tipo, nossa, tá passando muito rápido. E tirando a época do estágio e tirando a docência hoje, eu não trabalho dentro da área de engenharia. Muitas pessoas me falam se isso não faz falta, e realmente faz, gente. Faz muita falta prática, porque o que eu estudo, o que eu leciono é a teoria, mas eu sinto que falta prática daquela vivência do dia a dia, sabe? De vivenciar essa parte de comandos elétricos, de automação industrial, de eletrônica industrial, eletrônica geral. Então, realmente ter a parte prática me faz um pouco de falta dentro da docência hoje em dia. Então, atualmente eu tenho esses 2 empregos. Eu trabalho de 8 às 5 e na escola de 7 às 10. E eu tenho algumas outras coisas, então eu estudo para concurso. Se você não viu, tem vários vídeos aqui bem legais. Eu tô fazendo uma outra faculdade também e uma outra pós, então depois eu venho fazer um vídeo só disso aqui pra vocês. E, gente, a minha região é uma região muito boa a respeito de ventos, tanto aqui que tem grandes parques eólicos que pega desde a minha cidade até outras cidades, assim, muito longe, que eu moro em Caeté, Bahia, então, assim, o mercado aqui de energias renováveis é muito grande. Então aqui a gente tem energia nuclear, que é a única mina ativa no Brasil é na minha cidade, então tô estudando também para esse concurso, meu sonho. Então aqui tem energia nuclear, tem energia solar, que é muito forte também, e tem energia eólica. Então tem as 3 principais fontes de energias renováveis, tá aqui na minha cidade. Entretanto, apesar de ter muitas fontes de energia, o mercado aqui tá um pouco saturado dessas fontes. Então, aqui na cidade acho que já tem mais de 30, por aí. Não tô chutando baixo aqui, mas tem muitas empresas voltadas para energia solar. Pessoas também que trabalham com isso, energia eólica também, são mais indústrias que veio para cá, mas a parte e a nuclear é concurso, porque é da União em si. E aí vai ter concurso esse ano, assim espero. Mas apesar disso tudo, o que se paga para engenheiro aqui é muito baixo. Então, assim, normalmente as pessoas costumam assinar ali engenheiro como auxiliar de engenharia ou assistente de engenharia para pagar abaixo do piso. Então, eu já tive vaga dentro da área de engenharia, que era uma empresa também que eu queria muito trabalhar, que era na cidade vizinha, a cidade onde eu fiz faculdade, que na época, isso tem uns
2, 3 anos, mais ou menos, que na época assinava como auxiliar de engenharia, só que o salário era 1.600 mais auxílio, um pouco de auxílio transporte e auxílio alimentação. Como era na cidade vizinha e era muito mais afastada da cidade em si, que ela presta serviço para a Coelba, então assim, realmente tinha toda a estrutura de uma subestação, etc. Para me locomover da minha cidade para essa cidade, depois um pouco quase perto ali da zona rural, eu ia gastar muito. Então eu acabei não aceitando essa vaga e ficando onde eu estava. No ano passado também eu tive uma proposta, tiveram duas na verdade, uma para trabalhar como assistente de engenharia elétrica numa empresa de energia solar, só que nesse caso eles pagavam somente um salário mínimo de início, e aí conforme eu ia fazendo projetos, eu ia fazendo outras coisas, eu começaria a ganhar mais. Eu até fiquei muito tentada nessa vaga, muito tentada mesmo, porque foi indicação de uma amiga minha. Só que na época eu fui colocar na balança porque era também na cidade onde eu fiz faculdade. Então, para me manter lá com o salário mínimo, não compensava. Nessa época eu ainda não dava aula pro governo, tá? Eu dava aula em faculdade particular. E aí o que eu ganhava da faculdade particular juntando com isso aqui não valeria a pena para me manter lá. Então eu acabei realmente rejeitando. E a terceira oportunidade que eu tive, que essa sim eu fiquei muito tentada, muito mesmo. Era uma proposta também na cidade vizinha, mas para receber 5 mil reais, só que era PJ e não tinha horário de trabalho. Era normalmente ali algumas horas da noite ficar de plantão, porque também era para mexer em iluminação pública. Então, assim, ó, caiu um poste, parou de funcionar aqui 3 horas da manhã, eu precisaria estar lá. E aí, com essa instabilidade, eu não sei se eu conseguiria me manter dando aula pro governo, porque eu já tava trabalhando nos dois. Teria que ter carteira eu tinha, carro eu não cheguei a perguntar, mas aí eles pagavam não lembro o valor, mas por quilômetros rodados, então acho que precisaria ter carro também. Só que, gente, essa eu fiquei assim, eu queria muito, muito mesmo aceitar, mas eu acabei não aceitando por conta de mudar toda a minha rotina. Como na época meu pai tinha falecido, minha filha tinha começado na nova escola, então assim, a rotina dela também tava muito complicada, tava muito difícil naquele início. Então, eu tirar ela disso aqui para poder me mudar para a cidade, ou então, mesmo que eu não me mudasse para a cidade, eu isse e visse todos os dias, ficaria muito ruim para ela, porque ela tava se adaptando, ela tava construindo ali a vida dela aqui na cidade, e aí não me ter em muitas partes do tempo seria também um peso para ela, sendo que também ela não me vê muito durante a semana por conta dessa minha rotina dupla, mas seria diferente, porque também eu não estaria aqui à noite, então essa foi uma proposta, a melhor proposta que eu recebi financeiramente, mas eu não aceitei por conta desses pontos, essa em outra cidade, não ter horário para trabalhar, CPJ, mudar toda a rotina da minha filha, então o que mais pesou mesmo foi essa rotina dela, e não ter um horário fixo. Eu teria que realmente sempre estar disponível para a empresa, então eu acabei declinando por conta disso. Ao longo do percurso tiveram outras oportunidades, mas todas com valor muito abaixo do que eu esperava. Então o principal motivo hoje de eu ainda não estar inserida efetivamente na área de engenharia elétrica é o valor que se paga na minha cidade e aqui na região. Então eles não valorizam muito o trabalho do engenheiro eletricista, engenheiro civil. Eles normalmente assinam como auxiliar de engenharia, ou assistente de engenharia para pagar muito abaixo do piso. Então, assim, são salários de 2, 3 mil reais. Então, você abrir mão da minha carreira hoje, que tá já consolidada, para poder investir em um emprego que eu vou ganhar muito menos, ainda é algo incerto, porque eu tenho pessoas que dependem de mim financeiramente. Então, é uma decisão que realmente tem que ser muito bem pensada. Mas, além disso, eu vou abrir minha empresa esse ano, então eu tô aqui contando já pra vocês, mas já tá quase toda estruturada, eu vou começar a investir nisso. Pretendo abrir minha própria empresa e eu continuo estudando para os concursos de engenharia. Então, como eu falei pra vocês, tem esse da INB, que é Indústrias Nucleares Brasileiras, esse eu pretendo fazer, então tô focando nele. E todos os concursos de engenharia elétrica ou engenharia de segurança do trabalho que tiverem, eu vou fazer também para conseguir uma vaga nessas áreas. Mas além disso, vou criar minha própria empresa. Então, mesmo que vocês escutem de qualquer pessoa
que a engenharia é promissora, mas não tem emprego para todo mundo, você vai virar Uber ou algo do gênero. Realmente é um mercado que, dependendo da região onde você encontra, é um mercado um pouco saturado, então você tem que pensar fora da caixinha. Aqui na região, muitos dos meus amigos foram para a área de energias renováveis, então montaram empresa de energia solar, fez curso de EWO para poder trabalhar nas torres, e eu, sério, isso aqui eu confesso que eu queria muito trabalhar naquelas torres, mesmo que eu tenha medo de altura. Então, as pessoas aqui foram para essa área, só que esse mercado já está tão saturado que, se você realmente quiser se destacar, você tem que pensar fora da caixa. Então, assim, a engenharia elétrica, ela é muito ampla, eu posso trabalhar em várias áreas, posso trabalhar em linhas de transmissão, na questão de sinais, com auditoria, com várias outras coisas. Então, não se prenda somente ao que está mais pedindo na sua região. Então, se alguém me perguntasse hoje, em 2026, se vale a pena fazer engenharia, ou qual engenharia você acha que é mais promissora, por assim dizer, sem dúvida ainda citaria a engenharia elétrica, porque nos próximos anos, se você estudar, se você investir, fazer outros cursos, não só a faculdade, porque a faculdade também não te prepara para o mercado de trabalho, mas fazer outros cursos da área, se você se distrair em alguma outra coisa, você vai se dar bem, gente. Então, é isso, eu espero muito que vocês tenham entendido aí, mas eu não desisti de engenharia mesmo, fazendo outra faculdade. Engenharia que tem o meu carinho, sabe? E nada que me impeça também de unificar a engenharia com ADS, porque a questão de automação também é uma questão que eu amo muito, que eu gosto muito, e eu pretendo também seguir na área. Então é isso, não esquece de dar seu like, se inscrever no canal, me seguir em todas as outras redes sociais, vou deixar aqui também o meu contato profissional, caso você deseje conversar um pouquinho sobre a área. Eu demoro um pouquinho pra te responder por conta da minha rotina, tá, gente? Mas prometo que eu respondo. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado, não deixe de seguir o canal para ver os próximos vídeos e me conta aqui nos comentários qual a sua opinião sobre isso. Você acha que realmente engenharia tem um futuro promissor? Tchau!